sei que é muito duro, mas eu queria que você pensasse, cara, quando você deita a cabeça no travesseiro e você fala assim, cara, esse foi o melhor momento, ou a melhor narração que eu fiz, ou o evento que me ajudou, que teve uma parada muito diferente, e ele tá lembrando de uma luta que você narrou e se emocionou. Então eu queria que você falasse, cara... Foi a da Sara Menezes em 2012, foi toda uma situação que aconteceu, porque em 2008, na Olimpíada de Pequim, eu tava prontinho para fazer a Olimpíada, tava tudo certo e tal. Começaram os Jogos de Pequim, era uma virada de madrugada, porque lá o horário trocado, né, era uma virada de madrugada, e no terceiro dia de Olimpíada eu tive um problema de perfuração do intestino. Puta, e eu quase morri. Eu fui para mesa de operação, fiquei 16 dias internado, fiz uma colostomia, fiquei 101 dias com colostomia, voltei para o hospital, mais 10 dias internado. Eu fiquei 101 dias entre a primeira momento que eu fui para o hospital até o dia que eu tirei a colostomia e religuei o intestino. Eu quase morri. Fiquei 3 dias em situação assim bem difícil, quase morri. E aí eu tinha me preparado para fazer essa Olimpíada, especialmente o judô, que eu já tinha narrado em 2006, quer dizer, eu já vinha narrando desde 2005, acompanhando a seleção brasileira. Em 2004 teve a Olimpíada e em 2005 começou a preparação da seleção brasileira, e eu fui acompanhando, eu fui a Belo Horizonte fazer a Copa do Mundo, depois eu fui a Recife fazer um campeonato brasileiro que fazia a seleção dos atletas e tal, e aí em 2008 eu estava pronto para narrar as medalhas todas que não vieram. Por incrível que pareça, eu tive esse problema, fui para o hospital e as medalhas não vieram. E em 2012 eu fui para Londres, eu fui mandado para Londres. Nós éramos uma equipe pequena, porque a Record tinha os direitos de transmissão. Eles tinham 300 pessoas e nós tínhamos 40. E nós tínhamos problemas de ter produtores nos locais, repórteres, poucas credenciais. Então, a gente foi meio que tentando adivinhar quais eram os esportes que poderiam dar medalha. E aí teve o primeiro dia, segunda-feira, primeira segunda-feira olímpica, categoria de peso do judô, ela vai da mais baixa de peso até a mais alta, avançando durante a semana. Então a Sara Menezes, que lutava na categoria de menos 48, foi lutar. E era uma piauiense, a gente tinha uma expectativa, sei lá, vai passar 3 rodadas, vai começar a pegar a campeã do mundo, a campeã olímpica, a campeã europeia, vai se dar mal. Só que a Sara foi jogando as adversárias todas de costas, né? Foi jogando de pom, como a gente gosta de falar na linguagem do judô. Foi passando as adversárias, na metade do dia ela estava classificada para as quartas, aí na hora do almoço nós descemos, na hora do intervalo nós descemos, eu encontrei a Rosicléia e a Sara, nós 3 nos abraçamos, foi uma coisa, ficou até arrepiado de contar, nós 3 nos abraçamos, falei, porra, hoje é teu dia, Sara, e a Rosicléia com aquela energia dela, também ali, aquela coisa assim de bons fluidos, sabe, de uma vibe legal. E aí, quando começou a parte da tarde, a Sara continuou jogando as adversárias e aí ela conseguiu a conquista da medalha de ouro. E aí, quando eu passei para a repórter que estava lá embaixo, que inclusive não era nem a nossa repórter, que a gente depois teve a Karen Duarte, era a Anaíssa que estava lá, que hoje é comentarista do combate, estava de produtora, ela pegou o microfone e você sabe que nas coberturas existe a Concam. Concam é uma câmerazinha pequena que fica exatamente no setzinho onde o narrador está, para poder fazer o vivo, porque são vários, como a gente está aqui, né? Então são várias posições de imprensa e cada posição tem a sua Concam. E na hora que passou lá para baixo, a Concam, ela fica gerando imagem direta. Então mesmo você não tá em casa vendo, mas quem tá na TV tá recebendo a imagem da Concam. Eu comecei a chorar por causa daquilo tudo, eu fiquei muito emocionado. E os 3 que estavam lá no estúdio eram o Eduardo Melido, o Gustavo e, bom, eu não tô me lembrando, mas enfim, eram 3 coordenadores, eles gravaram aquilo tudo. E eles estavam lá, pô, Serginho, parabéns, pô, Serginho, caramba, e tal, e plugaram a minha imagem no ar. E eu não vi que eu apareci chorando. Mas aí a história desdobra da seguinte forma. Acabou aquilo tudo, meu chefe me ligou, me deu os parabéns e tal. Eu fui pra casa dormir, eu tava dividindo apartamento com o Carlão do vôlei, sim, comentarista, meu brother, meu irmãozão, ele tava dividindo apartamento lá em Londres. E lá pelas tantas, eu tava dormindo já, porque no dia seguinte de manhã eu tinha judô, às 7 horas da manhã, a gente saía às 7, começava às 9 a programação, e eu tava dormindo lá por, sei lá, 1h30, 2 horas da manhã, o Carlão entra, porque ele fazia o programa que o Galvão apresentava, que era à noite, só que lá, aqui no Brasil, começava às 10, era 2 da manhã lá, que a diferença era de 4 horas. Ele chegou assim, sei lá, umas 2h30 da manhã lá, me cutucando, Serginho, pô, o Galvão Bueno fez uma homenagem. E quando eu olho meu telefone tem 349 mil mensagens.
Várias mensagens. O meu Facebook tinha pedido de amizade. Assim, na época não tinha nem Instagram, não existia ainda. O Facebook era o... Era. Tinha 500 pessoas querendo amizade. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu fiquei assim, né? E o Carlão me contou que o Galvão fez uma homenagem para mim, né? Uma homenagem do narrador esportivo, exatamente mostrando o lado do narrador esportivo. Não é só um robô, é um cara que se emociona e tal. Então é isso que eu acho que o nosso espectador nosso companheiro aqui, eu não sei nem como é que fala. Cara, sei é lá, espectador o inscrito, mesmo? vai. Tá bom. O cara que tá, é o negócio de espectador, negócio de YouTube, é o cara que tá vendo aí. O cara que tá vendo aí tá perguntando. E exatamente é isso, quer dizer, foi um momento, assim, esse foi um dos momentos que eu posso dizer pra você, que assim, de maior emoção que eu tive na minha vida, porque eu, além de tudo, eu fui reconhecido pelo Galvão, que é o cara, né, assim, tipo, uma das grandes referências que a gente tem no jornalismo esportivo de televisão. E para mim foi uma coisa maravilhosa. A minha vida ficou atrelada à vida da Sara. Ela anos depois, ela me deu uma faixa. Eu tenho uma faixa preta que tem o nome dela e o meu nome juntos. Legal, cara. Assim, entrelaçados. Quer dizer, é uma coisa muito bacana. O próprio judô, a Confederação Brasileira de Judô, me deu um diploma, me deu uma carta dizendo que eu fazia parte do universo judoístico e tal. Então eu fiquei muito lisonjeado. Eu virei meio que voz do judô durante um tempo. Eu adoro. O judô é um esporte maravilhoso. E, enfim, essa é uma dos momentos legais da minha carreira.